Meus amados irmãos, a paz do Senhor, eu agradeço a oportunidade ao pastor, à diretoria e a todos os irmãos. Bom é estarmos aqui, não só pelo prazer de falar a palavra de Deus, mas pela oportunidade e de estar adorando ao Senhor e servir. Esse é o nosso principal motivo de estarmos na casa de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, a preciosa palavra de Deus no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 3, e deixe a sua Bíblia aberta, depois nós vamos voltar um pouquinho aqui no capítulo de número 2. Livro de Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, saída ou estes nomes. Diz assim, todos acharam? Amém? Então vamos lá. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá, para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu, e do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Nós vamos voltar um pouquinho aqui no capítulo 2, para vermos o início desta história. Todos vocês já devem ter ouvido inúmeras pregações, inúmeros estudos sobre Moisés e a sua vida. Quando criança, a maioria de vocês, se estavam na igreja, na escola bíblica dominical, aprenderam sobre a historinha de Moisés. E nesse contexto geral, falando um pouco sobre a história de Moisés, é que nós pretendemos falar sobre três coisas importantes para a vida do homem de Deus, da mulher de Deus e para todo o cristão, que é a revelação de Deus, a soberana vontade de Deus e a missão de Deus para nós. Em Êxodo capítulo 2, versículo 10 ao 15, em Atos capítulo 7, onde também o diácono Estevão, ele dá detalhes sobre a vida de Moisés, e segundo nos consta aqui nesse texto, Moisés ele já estava com uma boa idade, ele já era um adulto. Vejamos então, no capítulo anterior, como estava Moisés. Capítulo 2, versículo de número 11 a seguir. O versículo 10 vai nos dizer: e sendo o menino já grande, ela
trouxe à filha de Faraó, o qual adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas tenho tirado. Esse menino grande aqui já havia sido desmamado, e enquanto estava com a sua mãe, conforme vocês sabem a história, foi levado para a filha de Faraó, e lá ele foi criado como príncipe. Aqui, ele sendo já grande, significa que ele tinha aqui, ali por volta de 40 anos, conforme Estevão vai nos dizer em Atos capítulo 7. Então, uma pessoa com 40 anos já não é um menino, já é uma pessoa grande que sabe o que faz. Além disso, ele havia sido formado em toda a ciência do Egito, que era uma ciência muito avançada para a sua época. Disse que uma pessoa com 40 anos no Egito, ele já conseguia ler os hieróglifos, que era uma escrita muito difícil, que a pessoa com 40 anos apenas é que conseguia chegar a esta capacidade. Portanto, uma pessoa que tinha muita instrução. Certamente a sua mãe, quando ele ainda estava mamando, o ensinou sobre o Deus dos hebreus. E posteriormente, estando ali no palácio, criado como príncipe, ele aprendeu todas as coisas sem esquecer desse Deus. Então aqui nos diz que ele já era grande. Agora, nesta posição de já sendo grande aos 40 anos, vejam o que ele faz do versículo 11 à frente. Moisés, naqueles dias, sendo já grande, mais uma vez a ênfase aqui, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas. E viu um varão egípcio que feria um hebreu de seus irmãos. Olhou para uma banda e para outra, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte, ele saiu novamente, e dois varões, dessa vez 2 hebreus, 2 dos seus irmãos, contendiam, e disse ao injusto: por que feres ao teu próximo? E ele disse: quem tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensa em matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Então, o texto vai nos dizer que Moisés, ele foge, veja o versículo 15. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Observe que Moisés ali, ele foi então fazer uma inspeção ali no povo, que eram os seus subsúditos, e que posteriormente, bem provável, seria então os seus súditos. Ele tornar-se-ia um chefe maior. Ele achou então que a sua autoridade viria primeiro do que a sua nomeação ou o seu relacionamento com o povo. E ele comete aqui alguns deslizes. Um deles é que ele começa a fazer algo sem ter recebido instruções. E isso é uma causa de fracasso para muitas pessoas, líderes, obreiros, irmãos e irmãs, profissionais em diversas áreas. Veja que ele sai aos seus irmãos e ele vê um egípcio castigando um hebreu, e o que ele faz? Ele vai e ele fere este egípcio e esconde na areia. Quem mandou ele fazer isso? Está escrito que era para ele fazer isso? Em nenhuma parte da Bíblia, então, você está ouvindo Deus falar a ele: Moisés, começa assim, você vai lá, se vê um ferindo o outro, você já pega e já acaba com ele de uma vez, já mata ele. Em nenhuma parte ele está recebendo uma instrução para fazer isso. Por isso que é um motivo de fracasso para ele. Vocês vão ver que depois ele vai fugir. Ele inicia sem nenhuma ordem de Deus. Em nenhum momento você está ouvindo Deus falar para ele que ele teria que agir desta forma. Então ele começa o seu trabalho, começa uma missão sem ter recebido a instrução. Depois vocês vão ver aqui os egípcios fazendo uma pergunta para ele: quem é que mandou você fazer isso?
Quem é que mandou você agir dessa forma? Ele então não foi reconhecido porque não havia nenhuma autoridade sobre ele que houvesse mandado. Ele mesmo tendo convicções pessoais, ele age no seu próprio interesse. Ele foi então, ele viu e pela vontade própria, ele deixou resolver essa situação. E ele foi querer resolver da sua maneira, resolver então no braço. Ao que tudo indica, ele era bom de briga, que depois ele vai fazer isso novamente. E isso é um motivo de retrocesso na vida dele também. Mesmo tendo convicção de que aquele povo era o povo de Deus, não deveria ser maltratado, mas ele agiu na carne. Agir na carne é algo que não compartilha das ideias bíblicas, do texto sagrado. Aliás, isso nós fazíamos quando estávamos no mundo. Nós vivíamos no curso deste mundo, e Paulo diz que se nós andarmos na carne, isso nos trará prejuízo, mas se nós vivermos no Espírito, nós satisfaremos a vontade de Deus. Então, mesmo tendo convicções próprias, ele age na carne. Ele achou que ninguém estava vendo nada e ele poderia ser o senhor da situação. E não é isso que no capítulo 3 nós vamos ver. No capítulo 3, quando Deus se revela a ele, Deus vai falar tudo para ele, como ele deveria agir. Ele agiu também de forma que trouxe confusão e fracasso. Diz o texto aqui que quando ele vai reclamar com aqueles 2 hebreus, os próprios irmãos deles não aceitaram aquela atitude. Quem foi que constituiu? Quem te deu ordem? Ele trouxe confusão e fracasso na vida dele, porque ele tornou a sair, e ele viu aquela situação, e ele viu, olha, isso foi descoberto, porque ele matou o egípcio, escondeu na areia, e aquele caso foi descoberto. E o que ele temia? Ele temia a punição por parte de Faraó. E os próprios hebreus não reconheceram essa atitude dele. E ele então fica decepcionado com aquilo. E essa atitude trouxe outro embaraço na vida de Moisés. A atitude dele levou a condições que ele não podia suportar. Então, ele inicia a sua missão sem receber as instruções. Ele agiu na carne dentro das suas próprias convicções. E ele chegou a uma situação que ele próprio não pôde suportar. E o que acontece com ele? Ele foge. Pensem aqui, meus irmãos, que a capacidade de Moisés, ele tendo toda aquela capacidade, ele não foi capaz de controlar e esperar o seu momento de liderar, de mandar, e não esperou então a hora de Deus o direcionar a fazer, a autoridade de Deus. O texto aqui do versículo 15, do capítulo 2, ele diz que ele fugiu e ele se assenta lá num poço, certamente desanimado e triste. E ele então está ali como um peregrino, aquele homem doutor, aquele homem sábio, aquele homem filho da filha de Faraó, agora fugido da sua casa, do seu palácio, e ali sentado junto ao poço e peregrino. Quando então ele vai encontrar ali com seu sogro, ele acaba casando, tendo filhos, e essa situação que está Moisés, em uma terra estranha, frustrado, acabado e sem esperança, mas casado com um filho e com um sogro ali também. É a situação dele, é o quadro da vida dele. Então vocês pensam agora o que ele ia fazer com toda aquela bagagem, toda aquela capacidade. Depois de ter acontecido essas coisas com ele, ele estava então frustrado. E aqui, para iniciarmos no capítulo 3, vem uma pergunta para nós. E a pergunta é o seguinte: depois de tudo isso, será que ele estava ainda nos planos de Deus?
será que Deus poderia usá-lo de uma maneira efetiva? Talvez seja a situação de muitas pessoas que, depois de cometerem alguns deslizes, depois de decepcionarem alguém, a sociedade, pais, mães, e até se sentir frustrado com a sua vida cristã, vem uma pergunta: como eu recomeço a minha vida? Como retornar a Deus? Como iniciar novamente, mas da maneira que Deus quer? Para muitos não existe uma resposta clara, ou pensa que está tudo acabado, mas Deus é o Deus soberano. Deus é o Deus de propósitos e Deus é o Deus de missão. Quando nós pensamos que está tudo acabado porque nós fizemos tudo errado, é a hora então que Deus aparece, que Deus se manifesta, que Deus te procura e que Deus aparece a você se revelando. E qual o motivo? Deus tinha um povo estava clamando por ele, e Deus ouviu o clamor desse povo, Deus ouviu a voz do povo que estava sofrendo. Então imagine vocês, enquanto o povo estava lá no Egito sofrendo, Moisés estava tentando resolver a sua maneira, não conseguiu, e ele foge, e Deus lá do céu olhando, o Moisés que eu iria usar, olha o que ele fez, e ele foge. E o povo clamando. O que Deus faz? Deus é maravilhoso. Deus aparece a Moisés. Deus vai aonde Moisés estava. Enquanto nós procuramos fugir de Deus, eu estou errado, foge da igreja, não aparece nos cultos, some de tudo. Enquanto nós abandonamos tudo, Deus é aquele que vai nos procurar, Ele vai aparecer a nós e Ele vai se revelar a nós. Esse é um Deus maravilhoso, é um Deus que se revela a nós, e é isso que Ele vai fazer aqui. Ele está fugido de Faraó, mas quem é que pode fugir do Deus de Faraó? Ninguém pode fugir de Deus. Então a resposta a essas perguntas: será que Deus pode nos usar novamente? E será que ainda estamos nos planos de Deus? Aqui está dizendo no capítulo 3, que ele estava lá na sua vida e apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Um homem com tantas capacidades agora estava fazendo este trabalho. E Deus então aparece a ele na forma de naquela sarça, o fogo. Certamente ele já estava habituado com aquilo, porque era um fato comum no deserto, algum arbusto. Aquela sarça era um arbusto, então era comum no deserto acontecer de algum arbusto pegar fogo, então era comum. Mas ele se admirou porque aquele arbusto, diferentemente de outras ocasiões, ele não apagava, estava queimando, estava ardendo, e o anjo do Senhor aparece a ele em uma chama de fogo no meio daquela sarça. Então isso chamou a atenção dele. De lá ele ouviu uma voz, era Deus se revelando a ele. O Senhor se dirige a ele chamando pelo nome e diz: Moisés. Olha que bênção, é o Deus que nos conhece pelo nosso nome, é o Deus que chama você pelo nome. Aleluia, esse Deus é maravilhoso, que ele se revela a Moisés desta forma, o chamando pelo nome. E o Senhor lá diz a ele: Moisés, Moisés, e ele responde: eis-me aqui. Deus então diz para ele: tira as sandálias
A presença de Deus exige reverência. Aquele lugar era um lugar que Deus havia santificado. E certamente Deus preparou aquele lugar, Deus preparou aquele arbusto, e Deus fez aquele arbusto se incendiar, apenas para falar com Moisés e se revelar a ele. Isso é maravilhoso, meus amados. Quem poderia convencer Moisés? Ninguém mais poderia convencer Moisés a voltar para o Egito, a refazer a sua vida. É como nós, às vezes nós estamos tão numa mentalidade, em alguma coisa, que ninguém pode convencer a gente. Tem pessoas que querem deixar o Senhor, e quem pode convencer esta pessoa? Às vezes estamos dentro dos nossos planos e não nos planos de Deus. Qual o conselho que pode então assegurar ou nos convencer de voltar aos caminhos do Senhor? Às vezes são insuficientes as palavras, os conselhos que nós recebemos, mas diante da presença de Deus, diante da voz de Deus falando, nós não resistimos. Aleluia, é o Senhor se revelando a nós, como fez aqui na vida de Moisés. Antes, Moisés se apresenta lá ao povo, agora diante de Deus, ele esconde o seu rosto. Aqui diante de Deus há uma reverência e um santo temor, enquanto diante do egípcio ele foi com força para matá-lo, enquanto diante dos seus irmãos hebreus ele foi com voz autoritária, agora diante de Deus há reverência e santo temor, porque agora é Deus que está mandando. Tira as sandálias, este lugar é santo, a minha presença está aqui e eu estou me revelando a você. Veja que Deus se identifica a Moisés, Deus se apresenta a Moisés. Olha que fator importante, que necessidade, né? Seria a mesma coisa Deus se apresentar para você. Muito prazer, eu sou Deus, você me conhece? Você já me sentiu? Você sabe quem eu sou? Ah, Senhor, eu estou na igreja, eu tenho a Bíblia, eu ouvi falar do Senhor. Ah, você ouviu falar de mim? Eu vou falar mais um pouquinho de mim, né? Eu sou esse Deus aqui que se manifesta através do fogo. Eu sou o Deus de Abraão. Você lembra de Abraão? Eu sou o Deus de Abraão. Você lembra de Isaac? Eu sou o Deus de Isaac. Você lembra de Jacó? Ah, sim, Senhor, eu sou o mesmo Deus. Eu sou o mesmo Deus, aleluia, glória a Deus. É esse Deus, você precisa sentir esse Deus. Cada cristão tem que ter a experiência da revelação de Deus na sua vida, porque nós ouvimos a pregação, nós lemos a Bíblia, mas nós não sentimos esse Deus, nós não sentimos a sua graça, a sua presença, a sua chamada. Quando nada nos convence, meus amados, é a revelação de Deus. Isso é muito importante. Lembre de Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta revelação, edificarei a minha igreja. O Senhor revelou a ele quem era Cristo. E é necessário isso, todo cristão conhecer o Deus que serve, o Deus que responde, o Deus que fala, o Deus que se manifesta de várias maneiras ao seu povo. Deus quer que o conheçamos a cada dia. E Moisés, diante de Deus, vai apresentar as objeções, nós não vamos falar sobre isso, mas enquanto Deus está chamando, ele está apresentando um monte de desculpas, e Deus então está combatendo, contra-argumentando todas aquelas desculpas, e não teve jeito nenhum. Quando Deus se revela, nós deixamos a nossa vontade para fazer a soberana vontade de Deus e andar dentro dos propósitos de Deus. Esta é a segunda forma aqui. Então a primeira delas é a revelação de Deus.
Deus se apresenta a Moisés, porque até então ele não tinha tido aquela experiência com Deus. Certamente a sua mãe havia falado, e agora então a soberana vontade de Deus, isso está nos versículos 7 até o versículo 9. E qual é a vontade de Deus aqui? A vontade de Deus é falar para Moisés da sua soberania, dos seus desígnios, e Deus vai dizer a Moisés: olha, Moisés, eu tenho um povo, e eu só estou procurando você e me manifestando a você por causa desse povo que clamou por mim. Olha que maravilha isso. Esse povo é meu, Moisés. Agora eu quero só te convocar para você cuidar desse povo para mim. Eu tenho uma missão, né? Você vai tirar esse povo e você vai cuidar dele para mim. Você vai cuidar desse povo para mim. Você conhece o deserto, você é muito inteligente, você estudou para isso, estudou para me servir, não foi para viver a sua vida. Tudo que você sabe é para servir a Deus, tá? Tudo que você sabe é para servir a Deus. Todas as oportunidades que você tem na vida aqui é para servir a Deus. O dinheiro que você ganha é para servir a Deus. É só por isso que Deus te chamou, não tem outro motivo. Você está dentro dos soberanos propósitos de Deus. Se não fosse para isso, meus amados, Deus não teria salvo aquele menino, dentre muitos outros que perderam a sua vida. Aquelas parteiras foram usadas pelo Senhor para poupar a vida do Moisés. Aquele cestinho nas águas não estava ali navegando em vão, não. Era Deus conduzindo pelas suas fortes mãos. A filha de Faraó não estava ali no momento errado, não. Ela estava no momento certo, na hora certa, esperando o menino que Deus estava mandando chegar ali. A mãe de Moisés, que estava desesperada, ela não havia perdido o menino, não. Ela estava apenas dando um tempo para ganhar um salário e conseguir se manter cuidando do seu próprio filho. Para a gente parece uma confusão tudo isso, mas é a mão de Deus. Aleluia. Se a sua vida está confusa, você está nas mãos de Deus. Aleluia. Você está nas mãos da soberania de Deus. As coisas estão acontecendo aqui, é porque Deus quer que aconteça. É porque Deus quer que seja dessa forma. São os atos soberanos de Deus. Então, Moisés, olha, eu tenho uma missão, estou aparecendo a você, você vai levar esse povo aí. Moisés, é um serviço temporário, tá? A sua missão é 40 anos só e não mais, tá? Não mais. Depois de você vem outros aí que eu estou preparando tudo. Está dentro dos propósitos de Deus, tá? Então, em tudo Deus deve ser glorificado. E Deus vai chamar Moisés por causa do povo. Ó, Moisés, eu estou ouvindo aqui o gemido do meu povo. Esse clamor chegou, eu conheci as suas dores. É um Deus que conhece o gemido do seu povo, Ele conhece a nossa. Eu vou livrá-los, quero tirar esse povo do Egito e levar ele para uma terra que será deles, uma terra que mana leite e mel. O propósito de Deus era o povo, e Moisés era apenas um servo a serviço de Deus, a serviço dos propósitos. O que nós somos? Somos servos e servas, jovens, adolescentes, crianças e obreiros, a serviço do Deus que tem os seus propósitos, a serviço de um Deus soberano. E em terceiro lugar, meus amados, a missão que ele vai receber, que está dos versos 10 ao verso 22. Moisés, você então é o escolhido. Moisés, você é o escolhido. Tem algum escolhido de Deus aí? Levanta a mão assim. É o escolhido de Deus? Você foi escolhido de Deus. Tudo bem? Moisés, você é o escolhido. E aqui, olha a bênção. Serei contigo. Quer coisa melhor do que a presença de Deus? Deus havia se revelado a ele. Deus havia mostrado os soberanos propósitos de Deus, e agora então vem a missão. Eu serei contigo. Meus amados, para nós fazermos as coisas, é necessário apenas a presença de Deus. Eu digo apenas assim, mas é o tudo, né? É o tudo, é essencial. Deus vai trabalhar em outros requisitos seus, mas a presença de Deus, né, é essencial. Sem ela nós não podemos fazer nada. E Moisés gostou tanto desse negócio da presença de Deus, que era tudo a presença de Deus.
Uma certa vez Deus falou: Moisés, eu não vou mais com vocês, eu vou mandar um anjo. Moisés falou: não, Senhor, eu já gostei da presença do Senhor e está acabado. Se a sua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. A presença de Deus estava gostosa, estava boa na vida de Moisés. Ele não queria mais nada. Era tanto que ele já estava íntimo, Senhor, eu quero ver então a tua glória, Senhor, eu quero ver a tua face. Veja como que estava o negócio. É bom a presença de Deus, você quer sempre mais, quer mais, quer mais. E era isso, Deus falava com ele face a face aqui, né? É uma linguagem humana para a gente entender, e Deus se manifestava a ele, ficou bom o negócio, ele gostou da presença de Deus, e ele não queria mais largar a presença de Deus. Ficou tão íntimo com Deus, que quando Deus falou que ia destruir o povo, aí ele estava cheio de si, né? Cheio da presença de Deus, já estava assim com Deus, Senhor, o Senhor escolhe, Senhor, se for para destruir esse povo, então me destrói também, me tira o meu nome do livro da vida. Aí Deus falou: não, Moisés, aí é demais também, né? Eu só arrisco de quem pega, mas é muita ousadia, né? Mas a Bíblia diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Através de Jesus nós temos acesso a Deus, e nós podemos, aleluia, sentir a presença desse Deus Todo-Poderoso. Então, a missão aqui, porque Deus não se manifesta sem um propósito. A vontade de Deus, a revelação de Deus está dentro da sua soberania e dos seus propósitos para a convocação para uma missão, e é isso que Deus faz. Serei contigo, ajunta os anciãos, fala que eu te apareci. Eles precisam me conhecer através de você, porque Moisés depois vai ter um outro trabalho de apresentar Deus para os anciãos. É tudo trabalhoso, né? Moisés teria que apresentar Deus: olha, Deus me apareceu, Deus é assim, assim. Eles não vão crer, tá bom, então você vai fazer sinais, eles vão crer pelos sinais. É assim, irmão, a nossa missão qual é? É fazer Deus conhecido. Deus apareceu a você, se revelou a você, você sabe a vontade de Deus, e agora, o que você faz? Olha, leva Deus aos outros, faz o Senhor conhecido aos outros. E agora, por que você vai fazer isso? Porque você tem a presença de Deus, você tem a revelação de Deus, você tem o poder de Deus para curar, para expulsar os demônios, para limpar os leprosos. Você tem o poder de Deus em suas mãos, porque vem de Deus. Mas Deus vai dizer na sua missão: não será fácil, Faraó não vai permitir, mas eu estenderei as minhas mãos, ferirei o Egito, farei maravilhas, e depois vocês não sairão vazios, não, vocês sairão abençoados. Aleluia, porque Deus estava ali no comando. Para nós encerrarmos aqui, vamos voltar então e dizer que Moisés começa tudo errado, sem instrução, agindo na carne, e ele estava então lá triste, cabisbaixo, como um peregrino. Deus então vai atrás dele e se revela a ele, não mais ali, e ele agora não é mais o príncipe, agora ele é servo, e ele é levantado para fazer sinais. Ele sai do Egito sem a presença de Deus. Agora ele vai voltar para o Egito com a presença de Deus. Lá no Egito ele não sabia o que fazer, estava perdido, agindo na carne. Agora não, agora ele estava agindo de acordo com a vontade de Deus, fazendo a coisa certa. Moisés também é um tipo de Cristo, sobretudo como líder, profeta, legislador, escolhido por Deus, rejeitado por Israel. A esposa também é gentílica, no caso de Moisés, Zípora, libertadores de Israel. Só um contraste, né? Moisés era um servo, agora Cristo é o Senhor, Cristo é o grande eu sou. E quem pode resistir à presença de Deus e à sarça ali que não se consumia? Agora, meus amados, esse Deus de Moisés é o mesmo Deus que nós servimos, é o mesmo que está aqui, aleluia, através do Espírito Santo, é o mesmo que você está sentindo aí, é o mesmo que continua se manifestando, e agora ele o faz através de Cristo que se revelou. Como eu disse, nós temos ousadia para entrar na presença de Deus, mas essa presença de Deus não nos torna celebridades.
nos torna servos para fazer a soberana vontade de Deus. E a pergunta também que nós fazemos é a seguinte: por que Deus insistiu com Moisés? Por que Deus insiste tanto conosco, tendo tanta gente? Na verdade é assim, né? Deus, ele tem todo o poder e usa de todas as formas. Ele é o grande eu sou. A Bíblia diz que Nabucodonosor foi chamado de meu servo, Ciro foi chamado de ungido do Senhor. Sobre Nabucodonosor, lá em Jeremias está escrito isso, em Isaías está escrito sobre Ciro. E o que eles tinham de Deus? Faraó também é chamado de alguém que foi também um instrumento de Deus. Deus pode fazer diversas coisas. Não significa que Nabucodonosor, Ciro e Faraó serviam ao Senhor ou eram escolhidos. Não, simplesmente eles foram instrumentos para os propósitos de Deus. Então Deus pode usar a qualquer um da maneira que Ele quiser. Deus pode usar a natureza, aquele galo que cantou, né, através da vontade de Deus para alertar Pedro, que Pedro havia negado ao Senhor. Até a jumenta, né, abriu a boca para falar com o profeta. Que contraste, né? Agora o profeta, que deveria ser usado por Deus, agora está ouvindo a jumenta falar que ele estava errado e que não deveria fazer dessa forma. Que Deus maravilhoso que nós temos. Ele usa todos os meios e pela sua graça, pela misericórdia, Ele usa também nós como instrumentos, como meios da sua vontade. Sabe por quê? Porque a glória é dele, o poder é dele, a vontade é dele e a finalidade é dele também. Da mesma coisa ocorre conosco, mas seria impossível sem a presença de Deus. E nós tivemos um dia um encontro com Cristo e fomos comissionados por Ele, para que Ele revelasse a nós a sua infinita graça, a sua glória, para passarmos a entender os seus propósitos e para atendermos a sua missão. Aleluia! Este é o Deus que nós servimos. Esse Deus é o mesmo. Veja, Deus se apresenta, mostra seus propósitos, comissiona Ele para Ele voltar ao mesmo lugar que Ele estava, lá no Egito, só que dessa vez de passagem, para tirar um povo. É parecido com a nossa história, né? Deus nos tirou do mundo, tirou-nos das trevas. Podemos parafrasear que nos tirou do Egito e da escravidão. Ele se revela a nós, Ele mostra a sua vontade, Ele nos dá uma missão, volta lá ao mundo e me anuncia, prega a minha palavra. Eu tenho no mundo lá pessoas escolhidas também, que eu quero levar para uma terra onde o pecado não entra, uma terra onde há justiça. Vocês são esses instrumentos de Deus, tal qual Moisés libertou aquele povo e levou-o para uma terra prometida. Assim também nós, nesta missão do Senhor, levar pessoas, tirar do reino das trevas e com o poder e a palavra de Deus, trazê-los para a presença do Senhor. Então a chamada de Moisés e toda a sua história teve pelo menos esses 3 propósitos: revelação de Deus, a soberana vontade e os propósitos de Deus, e a missão. Você vai levar este povo para me adorar. Observe, meus amados, o que nós devemos fazer então, diante desta revelação maravilhosa de Deus para nós? É só nós vermos o que Moisés fez e o que também nós devemos fazer. Que bom que Deus se revela cada dia mais para nós. E nós somos privilegiados, meus amados. Nós somos privilegiados por ter a presença do Senhor. Nós somos privilegiados por Deus ter nos escolhido, e nós fomos privilegiados por termos o Espírito Santo habitando na nossa vida. Moisés viu a sarça queimando,
E nós estamos com o nosso coração ardendo, e com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, aleluia, não mais numa forma de chama, nenhuma sarça, não, mas é constante, todos os dias, Ele habita em nós, Ele está em nós, porque Ele se manifestou e se revelou a nós. Agora, com todo esse poder de Deus na sua vida, o que você faz? Se movimenta, irmão, faz a vontade de Deus, serve ao Senhor, prega a palavra, canta para Ele, glorifique a Ele, estude a sua palavra, se entregue a Ele e viva para Ele, porque um dia Ele vai nos buscar aqui e estaremos sempre com Ele. A revelação que Ele nos deu aqui, meus amados, nós teremos uma revelação muito maior, nós o conheceremos e estaremos com Ele para todo sempre. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus seja glorificado e continue sendo uma bênção para Deus, no nome de Jesus, amém.